Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Os Líderes de Sucesso. Como vocês bem sabem, é um dos nossos programas da casa aqui da Fórmula Digital, que fica no centro de Porto Alegre, nos nossos estúdios, diretamente aqui dos nossos estúdios. A gente tem o Fórmula Podcast, que é o nosso podcast mais focado em comunicação, marketing, empreendedorismo. E a gente tem o Líderes de Sucesso, que conta histórias de gestão, histórias empresariais, de determinados segmentos e também de autoridades no seu nicho, na sua área de atuação. Que é o caso do nosso convidado de hoje, que eu já vou introduzir. Antes disso, queria contar a novidade, né? A temporada 2023 dos nossos podcasts tá com tudo, tá bombando e agora ganhou mais um canhão, né? Mais um canhão potente, muito potente, que é a parceria da Fórmula Digital com a Rede Sul TV, né? A canal 55.1 Digital e 11 da NET. A Fórmula Digital fez uma parceria com a emissora e a gente tem uma grade agora, que é das 19 às 20, de segunda a sexta. Então, além de conferir os nossos podcasts, os nossos programas, nos nossos canais do YouTube, você também pode conferir na TV, no conforto da sua casa, deitado na sua cama, sentado no seu sofá. Só ligar a TV, botar lá no canal 55.1 Digital ou 11 da NET. Bom, vamos ao que interessa. O Líderes de Sucesso de hoje vai conversar com um dos poucos, né? Ele me passou o número, a gente vai confirmar o número durante o programa aqui, mas um dos poucos especialistas nessa área que ele atua. Chega de papo. Dr. Alberto Scofano Manieri, bem-vindo aos Líderes de Sucesso. Tudo bom? Tudo bom. Muito prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Olá, pessoal. Prazer é nosso, fico muito feliz de receber. A gente começou a trocar uma ideia para fazer um material para o Alberto e ele começou a me contar um pouco. Eu disse, não, cara, vamos falar sobre isso que vale a pena. Bom, antes da gente entrar na tua especialidade e conversar um pouco mais sobre ela, eu queria que tu contasse assim, ó, uma breve história das tuas tomadas de decisão importantes que te fizeram chegar até onde tu está hoje. Né? O Dr. Alberto é médico, eu queria saber o seguinte: desde criança queria fazer medicina, não queria, era rebelde, era estudioso. Por quê? Por que essa especialidade dentro da faculdade? Aonde fez faculdade? Resume para nós, rapidinho, um pouquinho da tua história, por favor. Vamos lá. A história da medicina é interessante, porque diz a minha mãe que desde pequenininho dizia que ia ser médico de nenê. Eu confesso que eu não lembro disso, mas ela dizia que eu sempre falava que ia ser médico de nenê. Eu sei, isso eu lembro, que eu nunca pensei em outra especialidade na vida a não ser médico. Não me passa pela cabeça em algum momento da vida em que eu pensei em alguma outra coisa a não ser médico. Por que não tenho a mínima ideia? Porque quando a minha irmã decidiu fazer medicina, que é a pessoa da minha família que faz medicina, nós tínhamos só um primo que era mais velho e fazia medicina. Então não era uma família de médicos envolvidos com medicina. Tal. A minha irmã decidiu, mas antes dela, eu já dizia que eu ia ser médico. Mas a tua irmã é mais velha. A minha irmã é mais velha. Ele iniciou o curso antes de ti. 5 anos antes que eu o curso. Foi interessante porque eu acabei sendo um rato de hospital porque eu ia com ela nas aulas dela. Então, quando eu tinha folga, tal, nós morávamos em São Leopoldo, eu vinha para Porto Alegre e acompanhava as aulas dela, tal, tanto que eu me dou muito bem com os colegas de turma dela. Que legal! Então, a medicina surgiu daí, né? Ela não surgiu, ela nasceu contigo, né? Vamos combinar. De alguma forma ela nasceu comigo. Eu realmente não tenho uma lógica do porquê. Sim. Se eu for pensar na minha história depois como pessoa, o que eu vim fazer nesse mundo, né? Eu acho que tem tudo a ver, porque realmente como eu digo, se cada um tem uma missão ou alguma função no mundo, eu vim para tentar ajudar alguém. Que legal. Quem não sei. Que legal. Essa é a minha ideia, de transmitir ou ajudar a apoiar alguém. Eu vivo um pouco nessa lógica, né? Sim. Né? Dentro disso. E aí começam as sequências. Quando eu comecei a fazer medicina, eu pensava em fazer gineco-obstetrícia. E aí aquelas coisas racionais, eu sou um pouco racional. Eu gosto das coisas muito determinadas, muito decididas. E eu pensei, eu gosto de cirurgia, gostaria de operar, porque eu acompanhava as coisas da minha irmã, então eu já conhecia mais ou menos. Qual a especialidade dela? Ela faz psiquiatria. Psiquiatria. Então eu gostava muito dessa coisa do operar, mas eu também gostava muito de atender, de ver pacientes. E desde o começo eu tinha muito claro para mim que eu não queria trabalhar com morte, eu queria trabalhar com vida. Daí as pessoas dizem, mas como assim? Não, eu gostaria de trabalhar, sempre pensei em trabalhar com coisas que fossem ter vida longa ou que eu pudesse melhorar. Trabalhar com uma pessoa que, sabe, no fim da vida e com uma perspectiva de morte, emocionalmente eu não saberia lidar com isso. E é uma questão minha, já trabalhei isso bastante também em terapia. E cheguei à não com a tua irmã, né? Que não é bom um familiar atender. Não. Cheguei à conclusão que cada um tem o seu nicho, né? Não dá para ser todo mundo oncologista ou todo mundo, né?
Então, eu sempre pensava em trabalhar. Então, dentro da gineco, eu poderia atender as pacientes em consultório, eu atenderia pacientes que estivessem gestando, receberia os recém-nascidos e poderia fazer cirurgia. Tá muito lindo, maravilhoso, né? Até eu fazer a cadeira de gineco na faculdade. Que é por qual, assim... No quarto ano, 8º semestre. Já na finaleira, Finaleira. Então passou 4 anos te iludindo que seria um ginecologista. Exato. Tá, estudava, comprava livros e tal, e coisa de gineco. E quando eu cheguei na cadeira de gineco, eu disse assim, cara, isso aqui não é pra mim. Não fechava alguma coisa. E foi interessante porque eu sempre fui muito rato de hospital, como eu brinco, né? Então, quando eu passei no vestibular de medicina, eu moro em São Leopoldo, e eu fui solicitar no Hospital de São Leopoldo para poder fazer estágio no hospital. Estágio, cara, eu não tinha entrado na faculdade, eu tinha passado no vestibular. Tá? E São Leopoldo, naquela época, eu tenho alguma idade, né? Então, naquela época, o hospital topou que eu auxiliasse na emergência. Mas já que eu trabalhava? Não, trabalhava de enfermeiro, de auxiliar. Eu enrolava, preparava o material os pessoal. Kitzinhos, de cuidados pessoais. E aí auxiliava no que podia. Né? E eu ia aprendendo a fazer coisas. Fui aprendendo a fazer curativos, depois a limpar, a atender a urgência. Quando chegava, eu estava sempre com os médicos junto. Então, já estava vivendo a realidade que te esperava. E eu fui de um hospital até o 8º semestre. Todas as minhas férias eu passava lá dentro. Caramba! E tinha um enfermeiro, pior que eu sou muito ruim para gravar nomes, eu não lembro o nome dele, mas é uma pessoa fantástica, assim, que estava sempre comigo nos plantões, eu encontrava. E eu cheguei para ele no plantão e disse, cara, eu tô perdido. Eu sempre pensei em fazer gineco, cheguei à conclusão que não é gineco, eu não tenho a mínima ideia do que fazer. E ele começou a rir. E eu disse, tá debochando na minha cara, disse assim, cara, só tu não sabe o que tu vai ser. Ele disse, como assim? Cara, todo mundo sabe o que tu vai ser. É só tu que não te deu conta ainda? Eu disse, mas o quê? Eu disse assim, não sei, tu que tem que descobrir, não sou eu que vou te dizer. Mas tu sabes, assim, presta atenção no que tu faz aqui dentro. E ele disse, olha, que se tu observar o que tu faz aqui dentro, tu vai te dar conta do que tu vai ser. E eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha cabeça do como é que era a minha atuação. E eu fui me dando conta que cada vez que chegava uma criança na emergência, quem saía correndo era eu. Deixa comigo. Cara, eu estava no 4º ano da faculdade já. Eu auxiliava cirurgias, eu fazia pontos, eu atendia mesmo as coisas. Tá? E quando era criança, eu saía correndo aí na frente. Se chamassem quando tinha um chamado nos andares do hospital, nas clínicas do hospital, ia para emergência, porque o plantão estava na emergência. Quando eu atendia o telefone e dizia, é da pediatria, o Roberto saía correndo, deixa que eu vou. Caramba. E eu comecei a me dar conta disso. Que sensibilidade desse enfermeiro de não te entregar a resposta e fazer tu ainda por cima refletir sobre essas coisas. O cara era fantástico, muito querido ele. E aí que eu me dei conta, cara, é pediatria, é isso que eu curto, é isso que eu gosto, é lidar com criança, lidar com as mães, lidar com a pessoa. E aí fui para pediatria. Comecei a fazer pediatria e durante a pediatria eu tive um marco interessante, que foi uma paciente, uma menina de 11 anos, que tinha diabetes. E ela vinha internando constantemente no hospital. Cara, e aquilo me surpreendia. Por quê, cara? Ela está com a melhor equipe de endocrinologista do país, quiçá do mundo, que na época o Dr. Jorge Gross era a sumidade mundial em endocrinologia. Por que essa menina não melhora? Ela está recebendo... E aquilo me intrigava. Né? E como eu era meio rato de hospital, eu também fazia isso. Nessa época eu já morava em Porto Alegre, que eu fiz a minha faculdade e morava em Porto Alegre. E eu, como estava morando sozinho, eu ficava no hospital até 6, 7 da noite, daí eu ia para casa. Né? E um dia me sentei a conversar com a paciente. E eu descobri que ela não sabia o que era diabetes, que ela não sabia o que era insulina, e que ela não sabia o que era um pâncreas. Pâncreas é o órgão que produz insulina. Né? E eu fiquei surpreso, mas como assim que tu não sabe? Eu fui falar com a família, e a família também não sabia. Posso estar exagerando um pouco, mas foi marcante na situação. Talvez o dado real não seja tão bem assim. Mas eu gravei que eles não entendiam o que era a doença. Basicamente isso. E eu fui falar com o pessoal e me dei conta do que acontecia. O hospital, naquela época, ainda era um pouco seccionado o que cada um cuidava. A pediatria cuidava do todo. Vinha o endócrino e cuidava da questão da endocrinologia. Vinha a nutrição e cuidava da nutrição. Vinha a enfermagem, que era seccionado. Né? Mas nesta comunicação, de alguma maneira, se perdeu o fato de que ninguém orientou a família sobre aquilo. Caramba! Né?
Então, se foi, volto a dizer, se foi exatamente assim, não lembro, mas essa é a minha memória. Isso que importa. A memória é que vale. Exatamente. É o que está marcado aí dentro. Tá marcado. E é o que serve de... né? E o que marcou para mim foi isso. Tem que ter comunicação, tem que ter orientação, tem que se olhar para o outro lado do paciente, não só para a patologia que ele tem. E eu comecei a ficar muito instigado com isso. E aí eu me aproximei de um professor, que na época ele era vice-diretor da Faculdade de Medicina, o Dr. Ronald Pagnocelli de Souza, que nós tivemos a infelicidade de perdê-lo este ano até, também já bastante idoso. E ele, na época, ele estudava muito adolescência. Ele já era o precursor da adolescência, um dos precursores da adolescência, da ebiatria no Brasil, né? Ele era muito estudioso, com outros colegas que tinham em Rio e São Paulo, ele estudava muito isso. E ele trazia muito essa ideia de que nós temos que olhar o indivíduo de uma forma global, nós temos que ver o clínico, o emocional, o familiar, o social, essas questões todas, para tu entender a saúde do paciente. E aquilo me instigou muito. Olha que interessante. Esta criança, a partir dessa conversa, foi feita uma reunião com a família e o conjunto dos profissionais se reuniram para explicar para eles o que eles precisavam saber. E essa menina não internou mais. E aquilo para mim foi marcante. Coisa doida. Então, tu precisa olhar para o indivíduo como um todo. Não adianta tu só saber o melhor da patologia, né? Fica aqui a colocação clara de que o hospital de clínicas não é essa coisa seccionada, pelo amor de Deus, tá? O hospital, com certeza, ao longo desses 30 e poucos anos, que eu já digo, eu não sou um cara novo, né? Essas coisas se incrementaram muito e hoje as coisas são muito interligadas. Essa visão é global, de ver o paciente como um todo, né? Eu acho que é muito importante. E eu não sei se até na época já não era assim, mas casualmente aquele paciente nesse caso específico, mas não importa. E a partir dali eu comecei a perceber, e me aproximando do professor Ronald, eu comecei a me dar conta de que, quem cuida do adolescente? Como é que funciona o adolescente? E começou a me chamar muita atenção o fato de que adolescente, para poder evoluir, tu tem que olhar todos os aspectos, psicológicos, sociais, relacionais, familiares, porque senão a patologia não evolui. Como assim? E aí, pegando o exemplo do diabético, como é que tu convence um adolescente a fazer uma dieta restritiva e a ficar se aplicando injeção o tempo todo? O cara tá rebelde, está no auge da tentativa de ser contra tudo, porque ele quer ser, né, como ele deseja ser. Como é que ele vai seguir regras médicas? Se tu simplesmente prescreve e diz que tem que fazer assim, não vai fazer. Então, tu precisa olhar o outro lado. Isso é um exemplo. Em todas as patologias é assim. Se tu não mobiliza o jovem a entender o que está acontecendo e por qual motivo ele tem que fazer aquilo, quais são os benefícios, e faz ele participar, ele não vai melhorar. Ou vai ter mais dificuldade de melhorar. E isso me chamou muito a atenção, eu comecei a me apaixonar pela adolescência. Então, eu acabei meus 3 anos de pediatria e, instigados pelo Dr. Ronald, me consegui um lugar, uma vaga na especialização no Rio de Janeiro. Então, eu acabo pediatria e vou para o Rio de Janeiro fazer a especialização em adolescência, em ebiatria, no Hospital Pedro Ernesto. Essa especialização não é uma residência, é uma especialização mesmo? Ou... Na época não era. Ou é algo ramificado dentro da pediatria? Na época não era. Não era? Não, na época não existia residência em pediatria. Na verdade, tu fazia especialização e na época não era isso, em 1988. Na época não era nenhuma especialidade reconhecida no Brasil. Ela era reconhecida nos Estados Unidos. Médico de adolescente, a Sociedade Americana de Adolescente existe há muitos anos, né? Tranquilamente 30 anos antes já existia isso nos Estados Unidos. Mas no Brasil as coisas estavam engatinhando, ainda não era reconhecida como especialidade médica. E o movimento desses colegas que veio a criar a Sociedade Brasileira de Adolescência, e com o passar do tempo, a Sociedade Brasileira de Pediatria entendeu, e o Conselho Federal de Medicina entendeu que ebiatria pertence à pediatria. Por que pertence? Porque muito da clínica do adolescente é da pediatria. Tu não tem patologias cardíacas graves, tu não tem patologias pulmonares graves, tu tem as doenças que a criança tem, de crescimento, decorrentes das alterações durante o crescimento e relacionadas ao crescimento. Ou reflexos de algumas patologias que ele teve durante a infância. Exatamente. Que talvez retornem ou que deixem sinais ou né? Enfim, quando ele entra na adolescência. Exatamente. Então, elas são muito parecidas com as patologias da criança, com, obviamente, algumas coisas bem típicas da adolescência, né?
Então, entendeu-se que a ebiatria, ou a medicina de adolescentes, seria uma subespecialidade da pediatria. Ou seja, tu precisa ser pediatra para ser ebiatra, né? Então, a segunda especialização tem que partir da primeira, que é a pediatria. Quando eu fiz essa formação, não era assim. As pessoas que eram médicas poderiam fazer a especialização. Poderiam ir direto para a ebiatria. Foi direto para a ebiatria. Ou ser da clínica, por exemplo. Eu tenho uma colega, a doutora Lilian Hagel, que é uma excelente médica de adolescentes, que ela é internista. Ela fez medicina interna como especialidade e depois fez ebiatria. Hoje já não poderia fazer isso. Tu não consegue mais o título dessa forma. Então eu fui para o Rio de Janeiro e fiz medicina de adolescentes. E voltando de lá, fui para o Hospital de Clínicas, onde se abriu junto com o Dr. Ronald e o Dr. José Cândido Rosa um ambulatório específico de atendimento de adolescentes em Porto Alegre. E a partir daí comecei a trabalhar com adolescentes. Isso foi quando? Só para a gente eu voltei, se posicionar no tempo. Em 88 eu estava no Rio de Janeiro. 89, em fevereiro, eu comecei a auxiliar o Dr. Ronald e o Dr. Rosa num ambulatório piloto que eles tinham. Eles começaram a atender e eles tinham 2 ou 3 dias por semana e eu entrei voluntariamente e trabalhava todas as manhãs. Eu abri o ambulatório todas as manhãs com o apoio deles. E em fevereiro de 90, o Clínicas abriu um concurso público e montou oficialmente um ambulatório. Um ambulatório de ebiatria. Aí sim, com ginecologista, com ebiatras, com psiquiatras, com psicólogos e assistente social. Criou uma equipe multidisciplinar para o ambulatório de adolescentes. Voltada para os adolescentes. Exato. E está aí até hoje. Que legal. A gente conversou um pouquinho antes e tu me comentaste que existe em torno de 150, profissionais ebiatras no Brasil. Com titulação, sim. Com titulação, somos sim. Eu não sabia te dizer exato se hoje o número é 150, mas com certeza sim. Por que eu tiro 150 até? Porque nós temos um grupo de WhatsApp, os grupos são fantásticos, onde a gente buscou achar todos os ebiatras do país e se trouxe eles para esse grupo. Então, este grupo é composto em torno de 150 pessoas. Eu não saberia te dizer se todos têm o título de ebiatra, porque neste grupo alguns são psicólogos. Entendi. Então, eles não seriam ebiatras, especificamente clínicos ebiatras. Sim. Tá? Mas não tem mais, eu acredito que não passa muito deste número de 150 no país inteiro. Mas são profissionais voltados para os adolescentes. Voltados para os adolescentes. Vamos combinar que é um número extremamente baixo. Né? Assim, para o número de profissionais médicos que temos no Brasil, para o número da população brasileira. Por que tu acha? Não desperta no médico ou no pediatra daqui a pouco esse nicho específico de adolescência, ou daqui a pouco é algo que realmente não é amplamente divulgado dentro das opções que se tem dentro da medicina? Ou talvez a demanda a oferta não gere essa demanda, assim, trazendo para uma linguagem mais profissional, digamos assim. Os pais não têm conhecimento que existe esse profissional, consequentemente não vão atrás, não procuram esse profissional. Isso, claro, restringe muito até a demanda que tem esses profissionais. É multidisciplinar. Multifatorial, desculpe. É multifatorial isso. O que eu quero dizer? Tem uma parte que é do não conhecimento. Tem pessoas hoje que ainda veem o meu Instagram e dizem, eu nem sabia que existia especialidade. Não. Então, quando eu comecei a falar contigo que tu disse que era ebiatra, meu Deus, mas o que é isso? Então tem uma falta de divulgação. Esse é um dos itens. Né? Outro é que o pediatra, ele tem essa habilidade também. Por mais que ele não faça formação em adolescência, o pediatra tem essa visão ampla. O pediatra tem por função orientar a família, fazer prevenção, conversar com a criança, trabalhar as questões emocionais também. É uma função da pediatria. Preparar a criança para adentrar a adolescência. Um pré-atendimento. Exato. E muitos seguem acompanhando. Porque eles começam com um paciente pequenininho, fazem vínculo e esse paciente segue com eles. Então, essa demanda clínica, ela está ainda absorvida muito bem pelos pediatras. O que acaba dizendo? Quando que eu vou para o ebiatra? Né? Primeiro, quando o próprio adolescente diz para a família, eu não quero mais no meu pediatra, por mais que eu goste dele, eu não me sinto confortável na sala de espera com aqueles bebês chorando, com um montão de brinquedo, móveis e não sei o quê, e que ele não quer mais se conectar com a infância, ele quer se desconectar da infância. Estar na sala de espera do médico que atende criança, coloca ele ainda da infância. Então, isso é desconfortável. Então, às vezes, o adolescente diz que não quer. E as famílias, por desconhecimento, vão para o clínico. Perfeito? Clínicos excelentes. Não tem a menor dúvida. Mas o outro fator é que, quando tu entra na adolescência,
as dúvidas das famílias diminuem muito. A gente costuma dizer que o adolescente é mais saudável, né? O adolescente ele não tem muita patologia. Não é bem assim. Ele tem as mesmas patologias que a criança tem, só que a criança angustia mais. O adolescente tem uma gripe, a família, toma um remédio para dor aí e deixa passar. Sim. A criança, tu te desespera, leva no médico. Então, o adolescente, a família já aprendeu a lidar com aquilo. Já sabe quando é importante ou quando não é importante. E muitas vezes, aí vem o terceiro fator, hoje as famílias não prezam tanto o médico, entre aspas, de cabeceira. Sabe aquela coisa do meu médico, aquele médico de família, Sim, de família, que hoje está se resgatando isso com a medicina de família? Aquele médico eu sei que é a minha referência. Aconteceu alguma coisa, seja unha encravada, até infarto ou AVC, eu vou para o médico de família primeiro. E ele vai me dizer o que precisa ser feito e se algum especialista tem que auxiliar. Então, hoje, as famílias acabam não tendo mais esse médico de cabeceira e, quando precisam, procuram plantões. Porque tem seus convênios, a grande maioria tem seus convênios, vão em plantões ou vão em posto de saúde. Infelizmente, os postos de saúde não têm pediatras. Os postos de saúde têm médicos adolescentes, médicos de família, mas não tem pediatras. Então, a especialidade se perde um pouco nisso. Entendi. E dentro dessa, ainda mais um item. Quando a gente vai fazer medicina, e a gente percebe que tem vários colegas que fazem, eles querem sobreviver da medicina. E por mais chato que pareça, tem muita gente que diz, cara, eu investi 6 anos de medicina, mais 3 anos de especialização. E eu quero recuperar, entre aspas, o investimento econômico que eu tive nisso. Então, eu quero ter uma condição econômica aceitável. E se nós vamos pensar em ser ebiatras, a gente sabe que a população não está acostumada, a tendência da busca não é tão grande, os planos de saúde não oferecem, né, as clínicas não oferecem vaga para ebiatras, tu fica restrito. E a pessoa, então, puxa o freio. Diz, tá, mas eu vou trabalhar onde? Entendi. Se não tem vaga para minha especialidade, digamos, essas vagas são pequenas, são restritas, né? Então, isso vai tirando um pouco o entusiasmo. Mas, mesmo assim, a gente continua formando ebiatras e continua recebendo títulos de especialistas. Mas é bem como tu falaste, né? Eu trouxe para uma analogia profissional, né? Que talvez não tenha... a oferta não é gerada, porque as famílias não procuram, enfim, então acaba não gerando essa demanda para os profissionais, mas é multifatorial, né? É bem isso que acontece, mas por várias atuações que tu citaste aqui. Na tua narrativa, vamos sair um pouquinho, só me chamou a atenção que durante a tua narrativa tem 2 pontos ali que eu queria que tu falasse um pouquinho mais. Tu falou que as famílias hoje em dia elas estão perderam esse médico de cabeceira. Por que tu achas isso? Mas logo depois tu falaste, mas isso está voltando. Quero saber por que também tu acha isso. Eu acho que tem a ver, e aí eu não vou te dizer o que está nos livros, porque eu não tenho essa idade. Isso é a minha percepção. Sim, pois é. Exatamente a minha pergunta é para o doutor Alberto, não para a medicina em geral. Eu quero saber, porque eu vi que tu deixou escapar isso de forma natural. Então, para ti está claro que se perdeu e que está voltando. Exato. Eu não sei se não tem a ver com a objetividade. O que eu quero dizer objetividade? As pessoas hoje querem as coisas mais rápidas, mais pontuais. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou pensar no neuro, que é o cérebro, então eu vou no neuro. Se eu estou com falta de ar, eu vou no pneumo. Se eu estou com problema, e assim vai. Então, as pessoas por si já dizem, dentro da cabeça delas, qual é a área do corpo que tem algum problema, e elas vão procurar o especialista daquela área. Porque aquele especialista vai ter a amplitude maior para poder resolver aquela questão. O que para mim é um erro. Eu ia te perguntar se tu era a favor ou contra isso. Não sou a favor. Né? E essa é uma sequência que eu sigo na família, em casa, né? Com os meus parentes, eu me pergunto para quem eu vou, eu digo, vai no doutor, né? Eu indico, não vou botar o nome, senão vai ficar chato, colega, né? Mas vai neste médico, né? Ou médico de família, Sim. ou o especialista em medicina interna, que é o médico chamado clínico geral, né? Que é uma especialização, não é uma pessoa que só se formou em medicina, ele se especializa em clínica geral. Vai lá que ele vai te saber o que tu tem. 90% das coisas ele vai resolver. Porque ele tem conhecimento. Porque 90% das nossas patologias, é um número que eu atiro, talvez esse número seja até maior. 90% das coisas que nós temos são simples, são comuns. E o especialista em clínica geral vai resolver. Mas ele vai ter uma visão do todo. Ele vai saber que ele já está te tratando por um problema de ouvido, e quando ele for tratar um problema da articulação, ele vai saber, já tem isso, eu tenho que juntar isso com aquilo. Ele vai ter essa visão geral, bem mais ampla.
E não seccionada, que a gente volta lá atrás, no início da tua narrativa, no hospital, naquele caso da diabetes. De tu poder ver o todo, tá? E quando precisar, ele diz assim, pô, está chegando no limite do que eu conheço. E aí eu vou dar um exemplo, assim, eu sou clínico, precisa fazer uma cirurgia de apendicite, não sei o que eu vou operar. Mas não só um cirurgião, às vezes ele tem uma questão cardíaca mais complexa e quem domina melhor isso é o cardiologista. E ele vai solicitar a presença do cardiologista, ele vai dividir junto e ambos vão trabalhar aquele paciente. Eu sou dessa ideia. Vão trocar essas informações. Vão trocar informações. Porque esse clínico vai ter muito mais informações do que um cardiologista vai conseguir extrair numa ou 2 ou 3 consultas. Ambos se apoiam e a coisa funciona melhor. Só que, pela praticidade, as pessoas vão direto nos especialistas. E a partir dali, como o especialista também é médico, né, ele é geral, ele vai entender de muitas coisas, acaba solucionando muitas vezes. Então, acaba criando essa mentalidade de que eu posso ir só no especialista. Que não é o ideal, a gente sabe que não é o ideal. Com isso foi se perdendo um pouco essa história do médico de família, aquele que tu posiciona. As famílias que sabem, que têm este hábito, sabem o quanto é melhor. Elas, com certeza, quando eu converso com famílias que têm este hábito, elas dizem, é muito melhor qualquer coisa, levando o telefone. Bom, vou dar um exemplo dentro disso. Os pacientes, 88 para cá, né, cara? Já faz algum tempo. Então, ao longo desses 34 anos, eu tenho pacientes que já têm filhos. Não. E esses pacientes, mesmo os que têm filhos ou os que ainda não têm filhos, mas são adultos, ainda me ligam. Roberto, deu zebra, o que eu faço? Daí, assim, o que houve? Estou com dor aqui, estou com febre. Assim, cara, tudo bem, eu não sou médico de adulto, eu sou médico de adolescente, mas vamos lá, vamos resolver esse primeiro momento e aí depois eu te encaminho. Vamos ver quem vai resolver. Eles seguem com essa ideia de que existe alguém que eu posso buscar, que ali vai me orientar o que fazer. E que sabe o teu histórico, que sabe um pouco da tua, né, da tua história, das tuas patologias, do que tu já teve. Exato. E acho que fica realmente claro que quem tem esse conhecimento já está um passo à frente para te orientar a solucionar esse problema. Né? Com certeza. Mas eu quero saber por que tu acha que está voltando. Que tu também deixou escapar na tua narrativa. Pois o voltando, eu acho que aí tem uma ação governamental. Né? Uma necessidade, e aí de novo multifatorial, uma necessidade de ampliar o número de médicos que atendem em postos de saúde. Né? Que os médicos de família, né, certamente vão me xingar, porque não é só isso. Tá? Sim. É muito mais amplo do que eu vou trazer alguns elementos. Né? Mas do ponto de vista governamental, foi se percebendo que precisava os postos de saúde ter este médico generalista, porque não tinha como um posto de saúde ter todas as especialidades. E nós precisamos ter alguém que domine de uma certa forma, grande parte dessas patologias. E foi surgindo, ao longo do tempo, essa especialização, que é médico de família, que é complexa a beça. Até parece, médico de família. Não, o troço é muito complexo. Porque tu tem que entender de todas as patologias e mais de toda a psicologia social e tanto mais. Então, foi surgindo. E ela foi tomando espaço cada vez mais. O que é uma coisa boa por um lado, mas vai tomando espaço de outras áreas. Então, as famílias... Eu acho que aos poucos vai se desenvolver novamente essa ideia de que, poxa, tem alguém que tem que centralizar isso tudo. Hoje está a nível de saúde básica. Eu tenho a expectativa de que, com o passar do tempo, né, quem não recorre ao posto de saúde, quem também busca uma clínica privada, se dê conta de que o médico de família cai bem. Ele vai ter essa visão mais ampla. Que ele é um primeiro contato. Ele é um primeiro contato. Interessante isso. Agora, né, nesse assunto especificamente aqui do médico de família, eu tenho um casal de amigos que mora no Canadá. E lá, a atuação governamental ela é toda em direção a isso, a esse cenário que tu comentaste. Vou dar um exemplo. Esse meu amigo estava com dor no joelho. Ele não é assim que ele não pode, ele não consegue marcar um traumatologista de cara. Se não for algum acidente, uma enfermidade, alguma coisa realmente, especificamente a dor, ele não consegue. Ele sabia por quê? Porque ele já tinha, no Brasil, operado um joelho, ele já tinha tido essas dores. Por ele iria direto num traumato especialista em joelhos. No Canadá, ele não conseguiu. Pode. Ele não pode. Nenhum lugar atendeu, ele não pode, é proibido. E aí, o que ele fez? Ele mora num bairro, naquele bairro lá é dividido geograficamente, né? Então, aquele bairro tinha um médico de família especialista daquele bairro. Ele teve que marcar uma consulta com esse médico. Ele foi primeiramente examinado com esse médico. Exato. Esse médico examinou, obviamente o caso dele acabou sendo de cirurgia, mas
o médico teve o primeiro contato, fez todo um histórico, fez toda uma tomada de informações, que depois, via sistema lá, né, não sei se é SUS ou o que é, passou para a próxima consulta para o especialista, que quando ele chegou já tinha todas essas informações que o médico de família dele tinha passado. Então é bem esse cenário, descrevendo esse cenário que tu mais ou menos falaste aí, né? De ter esse especialista. Claro, não vamos entrar nessa discussão se vão proibir as pessoas de procurar especialista ou não, mas tu vê como tem países que realmente caminham nessa direção, né? Por outros... Tem vários que caminham nessa direção mesmo. Mas vamos lá, agora eu quero entrar na adolescência mesmo. Tem uma curiosidade minha, tá? As patologias do adolescente, o que faz o adolescente... procurar, a motivação que faz os pais ou o adolescente procurar um ebiatra, ela é muito mais física ou psíquica, psicológica? Em função daquilo que eu te disse, Vinícius, que hoje, quando estão alguma dores ou no plantão, eles acabam pensando no ebiatra quando a questão é mais complexa. Mais complexa no sentido de quando tem emocional, relacional, familiar, alguma dificuldade que não envolve tanto o clínico. Sim. Então, acaba pensando, eu vou num especialista que entenda do adolescente. Mas ele não está buscando porque está com gripe ou está com uma asma. Quando ele vê que é algo da fase e que não é tão clínico assim. Que é mais complexo. É mais complexo. Vou usar o mesmo termo, multifatorial. Multifatorial, exato. Então, a gente acaba sendo procurado muito nesses momentos. Então, há uma chegada, o motivo de chegada dos pacientes está muito a ver com dificuldades na escola, dificuldades em relação em casa, ou com questões emocionais do jovem ou da jovem, de estar mais agressivo, ou mais deprimido, mais entristecido, algo assim. Então, quando tem questões que são emocionais, ou sociais, ou relacionais, eles tendem a vir no ebiatra de primeira linha. Os que se mantêm da infância e passam, têm uma rotina, todo ano fazer uma revisão com o pediatra, eles chegam a um determinado momento, eles trocam a partir dali para o ebiatra. Alguns próprios pediatras encaminham, porque eles não se sentem confortáveis Sim. em atender o paciente mais velho, e outros porque o paciente mesmo pede. Então, nós temos, com certeza, demandas clínicas. No momento que eles chegam, a partir dali, eles também começam a trazer as questões clínicas para a gente. Mas não é a porta de entrada, na maioria das vezes. A porta de entrada é emocional. E vem daí a sequência da minha... me atravessando na não, mas depois a gente volta à tua pergunta, né? A sequência do que eu acabei me formando. Comecei a atender adolescentes que me dei conta de, cara, tinham duas metas na minha vida. Primeiro, que eu trabalhava no hospital de clínicas, né? E fiquei 12 anos dentro desse ambulatório. E dentro do hospital de clínicas está no nosso contrato, né, do hospital, de que tu participa da assistência e do ensino. Porque o hospital tem residentes, tem doutorandos, tem alunos. Sim. Então, nós supervisionamos os alunos também. Então, esse papel eu comecei a gostar muito. Esse troço é bom, eu gosto de ensinar. Só que eu me dei conta que para ensinar eu precisava fazer mestrado e doutorado. E aí que vem onde junta com a adolescência. Mestrado e doutorado, tudo bem. Mas vem cá, cara, atender a adolescência é muito crescimento. Tem muita questão hormonal. E eu, particularmente, fui muito ruim em endocrinologia durante a faculdade. Eu não entendia, não sei, não me cativava. E eu sei que eu me formei não tendo uma boa base endocrinológica, por minha causa, tá? Sim. Por minha causa mesmo, mas que eu me dediquei para outras coisas. Vamos tirar aqui a responsabilidade da instituição de ensino. Não, realmente não é. Ali é o Alberto na jogada. Eu não me dediquei tanto a entender endócrino como eu deveria ter sabido. Mas, tá? Quando eu entrei na adolescência, comecei a lidar mais com adolescentes, assim, cara, eu preciso entender de crescimento. As pessoas vêm por baixa estatura, eles vêm por obesidade, eles vêm por diabetes, eles vêm porque não entraram na puberdade, eu preciso entender esse troço. E eu me pus o desafio de fazer mestrado e doutorado em endocrinologia. Mestrado e doutorado. Fiz mestrado e doutorado em endócrino, especificamente relacionado a atraso de puberdade, atraso de desenvolvimento puberal, que é o desenvolvimento físico da adolescência. Sim. Foi um período sofrido. Levei porrada para tudo que é lado, mas consegui me formar. E a partir dali fui para a universidade. Então, em 2002, eu entro na universidade, fiz concurso público e fui aprovado e entro na universidade como professor da medicina. Continuo atendendo, né, pacientes, não só adolescentes, mas também crianças. E fui me dando conta, cara, é muito complicado atender família. Família é complexo. Aí tu vem um paciente que tem uma demanda, a mãe é contra, e como é que tu lida com os segredos que os adolescentes... O paciente quer A, a mãe quer B e o pai quer C. E a mãe quer C, e o adolescente não quer que conte para a família. Como é que tu lida com tudo isso? Era complexo.
E eu decidi fazer minha terceira especialização. Meu Deus. Tinha feito pediatria, depois pediatria, e eu fui fazer uma especialização em psicologia. Então, eu fiz 2 anos, um curso de especialização na URGS mesmo, de especialização em atendimento psicológico sistêmico, ou seja, de atender as famílias como um todo, e enxergar esse conjunto. Isso depois do doutorado? Depois do doutorado. Na época, eu já era professor da faculdade. Universidade. Né? E aí eu fui fazer especialização em psicologia. E a partir daí abriu-se um leque, que eu comecei a ter mais habilidade e, obviamente, comecei a dar mais liberdade para as demandas emocionais se aproximarem, porque eu tinha um domínio maior disso. Né? Dentro desse crescente, eu comecei a ter demandas de pacientes que vinham encaminhados, né, para o posto de saúde, no próprio posto de saúde, pacientes com dificuldades, e a gente sabe que não tem psicólogo e psiquiatra suficiente para dar conta da demanda. Sim. Daí nisso aparecia um Alberto na jogada que entendia de alguma coisa e começou a aparecer demanda de pacientes pedindo, tu consegue resolver tal caso e tal. E eu começando a cara, eu tenho que saber um pouco mais desse troço todo. Aí a pandemia, um pouco antes da pandemia, na realidade foi no começo de 2019 e eu decidi fazer minha quarta especialização. Meu Deus do céu. Então eu comecei na PUC, dessa vez, uma especialização, e aí de novo em psicologia, mas em terapia cognitivo-comportamental. E por todos os estudos que existem, a terapia que mais se adapta para adolescentes. Né? Não só para adolescentes, mas em caso do adolescente, a terapia que mais se adapta. Porque envolve raciocínio, entender a lógica, e o adolescente gosta de entender a lógica. Por que será que eu faço assim, assado? Então isso cativa muito o adolescente, e eles funcionam muito bem nessa lógica. E aí entrou a pandemia, acabou com as aulas sendo EAD, o que eu achei fantástico, porque eu acabei tendo aula com pessoas fantásticas do mundo inteiro, os criadores de alguma das terapêuticas, das técnicas e tal, pela coisa na PUC, e por 2 anos, recebi o título de especialista em terapia cognitivo-comportamental. Isso abre um leque gigantesco, né, de poder atender não só a parte clínica dos adolescentes, mas também todas as demandas familiares e emocionais dos adolescentes. E a partir daí a última etapa, e aí por provocação dos meus filhos. Eles dizem assim, pai, tu tem tanto conhecimento, por que tu não divulga o teu conhecimento? Eu disse, mas vou divulgar para quem? Eu estou na faculdade, dou aula, assim, divulga esse conhecimento. Aí que eles me pilharam, fazer um Instagram para começar a colocar conhecimento. E um canal no YouTube, né? Então, começou pelas aulas no YouTube. Porque quando começou a pandemia, nós tínhamos necessidade de explicar para os alunos as coisas. E as coisas não podiam ser práticas. Então, eu comecei a construir aulas no YouTube para que os alunos da medicina acessassem e pudessem ter acesso à aula, porque as aulas de adolescência eram muito restritas e ainda são muito restritas na faculdade. Então, eu criei uma série de aulas com todo o conhecimento que eu gostaria de passar para os alunos da medicina. E estão lá no YouTube, para quem quiser. Tem algumas aulas bem tem 13 mil pessoas assistiram. Olha já. aí. Então, por aí. E a partir daí começou a pilhação dos meus filhos. Bota isso para os pais. Aí entra a história do Instagram, claro, e começar a divulgar para os pais também. Mas eu, particularmente concordo com teus filhos. Eu acho que é importante. E aí eu percebi o seguinte, que esse teu caminho, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas que esse teu caminho que tu trilhou, no sentido de ampliar o teu foco de atendimento, ele acabou ampliando não só as limitações em patologia, ele ampliou porque é o seguinte, hoje tu pode atender o adolescente e o círculo que envolve esse adolescente. Acredito que pais peçam consulta contigo, não? Sim. Ou pelo menos tentem, no sentido de assim, bom, tu tem este conhecimento, ok, que é focado no adolescente, né? Agora até uma terapia cognitivo-comportamental, eu já fiz TCC, realmente acho fantástica, mas me auxilia como pai, já que tu tem esse conhecimento sobre o meu filho, imagino que deva existir essa busca. Sim, bastante. Só que o que se faz na técnica é quem é o paciente. O paciente é o adolescente. Perfeito. Os pais vêm sim, eles pedem, como é que eu faço? E aí que é bacana, porque a gente bota todo mundo na sala. Bota pai, mãe, irmão, bota todo mundo na sala e vamos ver o que está acontecendo. Estamos com dificuldade de lidar com o fulano. Muito bem, vamos entender o conjunto disso tudo. Aí entra a terapia sistêmica, que foi a primeira que eu fiz, né? De tu poder gerenciar as emoções, os pensamentos, a forma de ver a vida de cada um dos elementos da casa e poder equalizar isso. Como é que vocês vão equilibrar isso tudo? Cada um tem a sua forma de ver as coisas. Como é que isso equilibra? Isso é bem bacana. E nisso tu vai orientando os pais de como manejar, junto com o adolescente, ensinando ele a entender que os pais têm maneiras de ser, têm necessidades como pais, né? Ou necessidade de atuarem como pais,
E ele tem que conseguir entender, até porque lá fora, na sociedade, vão ter regras, vão ter coisas que ele vai ter que se adaptar também. Não dá para ser só ele pensando no próprio umbigo, né? Sim. Então a gente acaba, sem dúvida nenhuma, orientando bastante as famílias. Mas essa orientação, essas diretrizes passadas para os pais, ela é sempre em conjunto com o adolescente. Esse atendimento não acontece... bom, eu estou tratando o paciente A, que é um adolescente lá de 15 anos, mas hoje a minha consulta vai ser com a mãe desse paciente. Única e exclusivamente, doutor Alberto e a mãe. Isso acontece também ou não? Acontece, mas tem que ter um objetivo. Se a mãe precisa de terapia, precisa de orientação para ela como pessoa, não. Aí eu encaminho para um colega, porque senão as coisas daqui a pouco se misturam. Né? Agora, se a mãe precisa de orientação de como eu manejo o meu filho, sim, vamos sentar e conversar. Mas isso junto com uma combinação com o próprio paciente. Cara, a mãe está precisando falar de coisas pessoais dela relacionadas à dificuldade de lidar contigo, à necessidade de lidar contigo. Tu tem alguma coisa contra que ela venha sozinha? Se o adolescente diz que tranquilo, ótimo, a gente ouve a mãe, conversa com a mãe e orienta ela, mas não numa terapia individual. Um foco de como eu posso lhe ajudar a entender o que a senhora está sentindo ou o senhor está sentindo para manejar o seu filho. É nesse sentido. Se o adolescente não topa, tu tem que fazer todo um trabalho com o adolescente para que ele aceite ou então fazer isso em conjunto. Por que isso? Porque o adolescente precisa ver no ebiatra a referência dele de segurança. Confiança. De confiança. Tá? Eu sei que eu vou falar para ele, ele está comigo, ele é meu parceiro. Ele não pode sentir que o meu vínculo é com pai e mãe. Sim. Por que acontece? É claro que a gente também está apoiando o pai e mãe. Mas se ele percebe que o vínculo dele, meu vínculo é com o pai e a mãe, e ele chega numa consulta, ele me diz algo, e eu dou uma orientação que é adequada, que qualquer colega daria, e essa orientação é igual dos pais, ele não vai ouvir. Ah, tu combinou com o pai e com a mãe, né? Para ficar me convencendo disso, né? Entendi. E como ele está num processo de se desvincular das regras dos pais, ele vai se desvincular daquilo que eu estou dizendo também, porque ele está me enxergando como pai e mãe dele. Então eu não posso entrar neste papel de representar pai e mãe. Eu preciso representar ele como pessoa, o indivíduo como pessoa, e ir até frente aos pais, para defender a opinião dele, mas não quer dizer que eu vá concordar com ele. Sim, claro. Em absoluto. O que é que ele tem que entender que em determinado momento, se tu for realmente dar esse atendimento ao pai ou à mãe dele, é para melhorar a vida dele, os problemas dele ou ajudar ele, embora naquele momento seja direcionado aos pais. Exato. Porém, aí eu já enxergo que tu deva ter é uma linha tênue para o pai chegar, eu me imagino aqui como pai, chegar no médico do meu filho adolescente com o qual eu estou tendo problema e respeitar esse limite de, bom, eu vou falar os meus problemas aqui, mas que refletem, somente os que refletem na minha relação com ele ou na patologia que ele tem. Essa orientação deve ser árdua para ti, aos pais, porque eles devem chegar achando que é uma consulta para eles, porque isso seria o natural na cabeça de um paciente, né? Mas eles podem chegar com aquilo que eles querem. Cabe a mim limitar. Pois mas eu imagino que isso deva acontecer. Não dá gana, mas olha, eu percebo que tu estás com essa necessidade e isso é teu, pessoal. Leva para determinado profissional. Isso tu precisa trabalhar lá. Precisa trabalhar, porque tu tem que entender e saber lidar com essa questão que tu tens interna, para então tu poder lidar com o teu filho. Mas isso não pode ser aqui. Até porque a gente sabe que do ponto de vista de terapia, não se atende parentes. Fica muito confuso tu atender pai e filho. Daqui a pouco as histórias se misturam e tu tá defendendo. Fica muito complexo. Até porque vem um filho. É difícil gerenciar até as informações, saber o que veio daqui, o que veio dali, porque o que veio daqui tem que ser usado aqui, o que veio daqui tem que ser usado aqui. Te dou um exemplo como isso pode ser muito complexo. Eu teve uma época, durante quase 2 anos, que eu atendi 4 amigos. E o primeiro que me encaminhou, o segundo, eu atendia 4 amigos. Cara, era um nó aquele troço. Eram consultas eles se conheciam. Eles eram muito amigos. Eles eram extremamente amigos, né? De infância, digamos assim, juntos. E eles começaram a consultar comigo. Pedir orientação de como consultar comigo. E eu sei que, assim, primeiro que eu anoto muito nas consultas. Né? E eu dizia para eles, olha aqui, ó, quando eles me contavam alguma história
que os 4 foram numa festa, por exemplo. Sim. E as coisas aconteciam, eu vi os 4 me contar a mesma coisa. Ah, não, mas o fulano te contou. Eu disse assim, fulano não me contou nada. Eu quero ouvir a tua versão, não a do fulano. Aqui é a tua consulta. Cara, era um trabalho. E outro porque, às vezes, o fulano me contava o que o paciente tinha feito, mas o paciente não tinha me contado. E tu lidar com isso, é muito complicado. De tu ficar... Então, eu anotava em todas as consultas, eu começava lendo as coisas direito para saber o que esse já me disse, para que eu não misturasse informações. Sim. Do ponto de vista emocional, é muito cansativo. Claro. É muito cansativo. O esforço mental que tu fazia numa consulta para cuidar de não trazer outras informações que tu já tinha para aquela consulta devia ser extremamente exaustivo. E como todo bom adolescente é sacana. Né? E eles me provocavam. Acredito. Se o Gai, em algum momento, até combinaram alguma sacanagem. Vamos fazer o seguinte, eu vou amanhã, eu conto tal coisa, tu faz isso. Como é que nós vamos descobrir que ele fura o sigilo, né? Hoje eu me dou muito bem com eles estão muito queridos, os 4, né? Mas aquele período que eu acompanhei os 4 ao mesmo tempo era tenso de poder. Então isso é difícil, tu precisa separar mesmo, porque senão não dá. Aí tu mistura coisa dos pais pessoais com do adolescente, aí não dá. Agora uma pergunta para o doutor Alberto como médico, não assim, especialmente como ebiatra. Eu vi que tu buscou, tu foi indo por um caminho, tu trilhou esse caminho e tu foi buscando novos conhecimentos para agregar nessa tua especialidade. Que, ok, é ebiatra, mas não é o caso dessa questão aqui que eu vou te perguntar. Percebo que outras coisas fora a medicina clássica, poderiam auxiliar ou ajudar nessa caminhada. Tu busca isso também ou não? Exemplo, a PNL, constelação familiar. Estou dando exemplos do que a gente vê sendo oferecido hoje. E que acaba se misturando um pouco. Aí a minha pergunta é para ti, como médico, enfim, se acha válido, não acha, busco, não busco, foco só realmente no que é clínico, estudado, pesquisado e temos dados e estudos. Eu sou da opinião que quanto mais conhecimento tu tens, mais ampla a tua visão, mais fácil tu lidar com as coisas. Então, deixar para que não fique mal entendido para quem está nos ouvindo. Né? E eu acho importante ter a visão mais ampla de tudo. Eu acho que, na minha percepção, não dá para me fechar só nos livros científicos, nos trabalhos publicados nas melhores revistas e esquecer que o mundo existe. Até porque, vamos pegar a religião. Tá? A saúde, a medicina não estuda a religião, mas os meus pacientes entendem de religião. Meus pacientes defendem a religião. E eu preciso entender da religião deles para poder interagir com eles também. Não que eu vá assumir a mesma religiosidade. Sim, ou concordar com a religiosidade, mas eu tenho que entender a lógica deles. Então, se chega um paciente, por exemplo, que é espírita no consultório, eu não posso me dizer isso não existe, deixa de bobagem. Não, eu preciso entender o que ele está pensando. Então, eu preciso estudar como é que é esta visão. Dentro desta minha lógica, eu fui atrás de várias dessas coisas. Eu já fiz curso de PNL, já fiz curso de hipnose, eu já fiz curso... Que massa, já participei de constelação familiar. Eu preciso saber o que é isso. Sim. Agora, daí tu me diz assim, tu praticas isso em consultório? É outra coisa. É outra história. Em consultório a gente pratica aquilo que a ciência está mostrando. E especificamente de PNL... A minha visão de PNL foi alguém que juntou uma montoeira de conceitos psicológicos já estabelecidos, botou num pacotinho e botou o título PNL em cima, tá? Porque ele juntou de A, B, C, D e E, que já eram comprovados, e botou um outro título e escreveu PNL. Se vai estudar terapia cognitivo-comportamental, tem várias técnicas ditas da PNL que são da terapia cognitivo-comportamental, estudadas, publicadas e tal. Sim, tá? Sim. Então, eu sou partidário de se abrir um leque de visão para a gente entender. Mas dentro disso, tu tem que ter consciência daquilo que tu vais praticar. O que tu vais levar para dentro do teu consultório? Isso aqui eu posso. Isso aqui não está cientificamente comprovado, não vou. Mas eu tenho noção que existe. Pelo menos, nem que seja para ouvir, debater sobre isso. Exato. Ou seja, tem esse filtro constante desse conhecimento que tu busca fora, tem esse filtro sobre que realmente eu posso usar como só algo que é uma referência no sentido de que ele sabe ou pratica e eu sei que existe, ou algo que realmente eu posso aplicar e que vá funcionar. Interessante. Bom, eu acho que a gente tem que abrir os horizontes. Senão... Claro, não, eu achei fantástico a tua resposta aí, eu estou dando a minha opinião pessoal mesmo, eu acho que é isso,
Eu, por exemplo, isso me cativa como paciente. Né, se eu for procurar qualquer médico especialista que tenha, e ele não precisa praticar aquilo, mas eu fiz TCC com 2 profissionais já. E aí a diferença entre elas, eram duas psicólogas, e aí só para dar um exemplo exatamente nisso, a diferença entre elas de buscar estes novos conhecimentos para, não necessariamente para seguir, mas para saber que existem e conversar sobre, era gritante, tanto que uma foi excelente, assim, até tem que voltar, inclusive, né? Agora tô pensando, tô com saudade já. Mas era agradável, por quê? Porque tu trazia algo teu e sentia que estava sendo acolhido aquilo ali, no sentido de, ok, eu sei que isso existe, beleza, talvez não seja o foco, talvez não seja por aí, mas vamos conversar sobre. Do que chegar numa consulta e dizer, é isso e aquilo. Por exemplo, constelação. Não sei o que é, não trabalho com isso, nunca ouvi falar, não sei o que. Vamos voltar para... Entendeu? Só um exemplo, assim. Então, é claro que isso como paciente também te cativa, né? Ou pelo menos te faz ficar mais à vontade de trazer coisas, porque no momento que até inconscientemente tu vai pensar, bom, tudo que eu trago aqui é rejeitado, né? Tudo que eu trago aqui não está sendo acolhido aqui. E são coisas da minha realidade. Eu estou aqui para tratar a minha realidade. Então, como é que eu vou tratar a minha realidade se essa pessoa não está entendendo, não está absorvendo a minha realidade? Então, pessoalmente falando, assim, muito legal. Nós não podemos dizer que a medicina sabe tudo, né? Tem coisas que... Entre o céu e a terra, há muito mais coisas do que a nossa filosofia. Exato. Tem coisas que há alguns anos atrás se dizia que aquilo era charlatanismo total, que hoje já começa a ter estudos mostrando que não é bem assim. Sim. Aqui a própria questão da energia, o pessoal fala do reiki, né, da energia e tal. Sim. Hoje começa a ter estudos mostrar que tem embasamento para isso. Sim. Não se sabe exatamente como, não se sabe ainda como funciona, mas tem algo ali que nós não conhecemos. Nós, a medicina, a ciência não conhece ainda, mas que talvez vá conhecer daqui a pouco, porque já começa a ter indícios de que tem algo que não se sabe, mas tem alguma coisa que não é simplesmente, não, é emocional, ele acha que tem algo que está acontecendo. Então, vamos deixar o tempo também, sim, vai fechar as portas. Claro, interessante tu ter trazido o reiki, é um assunto bem interessante. Mas enfim, agora voltando aos adolescentes, assim, vou perguntar, existe alguma fórmula de bolo no sentido assim, não, pais devem atuar nessa linha sempre, independente das personalidades que possa ter aquele adolescente, enfim, dos elementos que compõem aquela personalidade, ou não, realmente é muito customizado, é algo mais complexo. Não se pode afirmar, a gente teve até a pergunta aqui que entrou aqui antes do estúdio e perguntou assim, devemos elogiar nossos filhos? Existe algo nesse sentido, assim, né, se tratando de adolescente, coisas mais padrões, dicas que se possam dar para pais, ou não? Realmente cada caso é um caso, a gente precisa entender. Existem coisas que se aplicam à grande maioria, né? Mas a primeira coisa que os pais têm que entender, é que não precisa ser obrigatoriamente a mais importante, mas uma coisa, realmente assim, uma das primeiras que os pais têm que entender é que os filhos são indivíduos únicos. Eles não são cópia dos pais, eles não são o modelo dos pais, nem serão quem os pais querem que eles sejam. Não. Isso eu brinco que a nossa ginecologista gozou conosco, né, quando nós chegamos, durante a gravidez, eu tenho 2 filhos. Na gravidez da primeira filha, numa consulta, eu tentando combinar, eu gosto das coisas organizadas, como é que seria o parto, não sei o quê, e ela começou a rir e dizer assim, cara, não é tu que determina isso. E eu achei que ela ia dizer que era ela que determina isso. E nem sou eu. Quem determina isso é a tua filha. Ela que vai dizer a hora que ela vai nascer, como que ela vai nascer, como é que vai nascer. Então, tu não vai determinar a vida dela. Nem quando ela vai nascer, não vai determinar. Isso eu lembro muito claro. Dona Letícia Palma, uma fantástica médica. E realmente, a gente tem que se dar conta primeiro que nossos filhos são indivíduos únicos. E para nós nos relacionarmos bem com eles, nós precisamos respeitá-los como indivíduos únicos. E respeitar não significa aceitar tudo o que eles querem. Não é isso. Respeitar é saber, eles têm o jeito deles, a personalidade, os desejos, os sonhos deles, e nós temos o papel de orientá-los para que eles trilhem caminhos seguros, que levem eles a um futuro adequado. Mas levar a um futuro adequado não significa o caminho que eu trilhei e deu certo. O caminho que eu trilhei deu certo para mim. Talvez não dê certo para meu filho. E se eu tentar colocar o meu filho no meu caminho igual, talvez eu frustre o meu filho. Nem me dê conta. Isso a gente vê muito. Então, algumas dicas que eu diria assim, primeiro, se dar conta disso, que ele é único. Segundo,
validar. Quem já viu alguma coisa no meu Instagram, eu tenho uma sequência de dicas a respeito de necessidades do adolescente. Uma delas é validação. O que é validação? Tu tem que saber respeitar e dar valor ao que ele pensa e ao que ele sente. Não é concordar, é dar valor. Vamos dizer, ele faz uma bobagem e ele vem, e tu vai xingá-lo e ele está chateado, está chorando. Não, mas tu sabe que ele fez uma bobagem. Primeiro acolhe. Eu sei que tu está triste, tu te machucaste, não aconteceu, tal e coisa, porém, as coisas deviam ser diferentes. Primeiro tu acolhe o sentimento. Primeiro tu ouve. Ouve o que ele tem para dizer, entende o que ele está sentindo, para depois tu orientar. Então, validar o sentimento é importante. Os pais têm muito hábito com criança está achando, que bobagem, para de chorar. Não para de chorar. Tá triste, quer chorar? Chora, vem cá. Pega no colo, deixa eu acolher o teu sentimento, depois eu vou te ajudar como é que tu vai resolver. Mas eu preciso acolher o sentimento. Essa validação é importante. Interessante. Né? Então, esse é um ponto. Né? O entender que o único está dentro disso. Segundo é estimular. Tem que estimular eles a se arriscarem. Gente, se arriscar não é jogar do 10º andar, tá? O se arriscar, assim, eles têm que experimentar a vida. Só que experimentar com segurança. Cara, tu vai sair, tu vai para uma festa, tudo bem, tem assalto, né? Como é que tu vai resolver a questão dessa preocupação que eu tenho? Isso significa, não vou dizer todas as soluções, mas levar o adolescente a pensar nas soluções. Isso tem a ver com respeitar quem ele é como indivíduo. Que soluções tu dás para aquilo que está acontecendo? E eu me preocupo com isso. Como é que tu vai fazer com que eu não me angustie e isso aqui que eu estou pensando não vai acontecer? Por exemplo, muitas vezes os pais são impositivos. Não pode. Por quê? Porque não quero. Não é não quero. Tem que explicar o porquê que tu não quer. E tem que dar espaço para que o adolescente te diga que forma ele pode solucionar aquele mesmo problema de uma forma diferente, mas que ele consiga fazer o que ele quer, garantindo que a tua preocupação não se efetive. Sim, não, perfeito. Eu quero ir numa festa. Não pode. Por que não pode? Porque é perigoso. Bom, pai, então quem sabe tu me leva e me busca na frente. Exato. Traz o problema. Porque uma das funções da adolescência é a independização, que vem da primeira função da adolescência, que é busca da identidade. Essa é a função da adolescência. Enquanto eu sou criança, eu sou a identidade que meus pais querem. Eu faço a sequência das coisas que eles querem, acredito na rotina que eles querem, não questiono, até porque eu não tenho capacidade neurológica ainda desenvolvida para questionar, então eu obedeço. Eu sou a imagem dos meus pais. Quando tu chega na adolescência, neurologicamente tu está desenvolvendo e tu está te dando conta. Não, mas só um pouquinho, eu posso ser diferente, porque fulano é diferente. Tu começa a fazer comparações. Por que eu não posso ser diferente? E dar o espaço para que o adolescente ache as suas soluções é muito importante, porque tu vai estar ajudando ele a desenvolver a capacidade para quando forem adultos, eles saberem tomar decisões também. E se tu botar eles dentro de uma gaiolinha fechadinha e só abrir a porta aos 20 anos, ou aos 18 anos, eles não vão saber voar. Sim. Tu tem que saber ensiná-los a voar aos poucos. Então, de sempre levar para eles esse diálogo, assim, temos esta situação, como nós vamos resolver? No momento que ele não sabe resolver, entra a tua palavra. Então, não sabe resolver, quem manda aqui sou eu, quem define sou eu. Mas se tu sabe resolver... Ou se está resolvendo de uma forma que não é adequada, enfim, ou se a solução não é correta. Exato. A solução não é correta, tudo bem, vale a minha, mas tu explica por que está valendo a tua. Sim. Então, esse diálogo é importante, né? De valorizar o que eles pensam, de dar espaço para que eles construam as capacidades deles de sobreviverem dentro daquilo que eles vão ter de desafios pela frente. Acho que isso é importante. Um outro item aí na sequência é sigilo. Sigilo e privacidade. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sigilo é, se o filho te conta alguma coisa, não conta para mais ninguém. Uma das queixas mais frequentes que o adolescente tem, eu não falo nada para meus pais. Por quê? Porque eles falam para ti, eles falam para o vô, não sei o quê, daí o vô vem falar, já falou, quando eu vi, tá no YouTube, tá no não sei aonde, agora, é aquelas coisas loucas. Né? Não, os pais botam no Instagram, e dizem assim, vem cá, eu contei para ti, não contei para o mundo. Esse respeito. Tá? E segundo, e quando ouvir alguma coisa, dentro do respeito, não critica, tenta entender. O que houve que tu fizesse desta forma? Me parece que não é legal. Por que tu fizesse desta forma? E não te que absurdo que tu fez isso, tu só erra. Quer dizer, a crítica é uma coisa muito ruim. Vamos respeitar a forma deles enxergarem as coisas. Mas o sigilo é importante. E outra é privacidade. Se dê conta que o seu filho precisa estar sozinho para poder desenvolver a habilidade de estar sozinho, de gerenciar a própria vida.
Então, se o adolescente quer fechar a porta do quarto, deixa fechar a porta do quarto. Porque eu tiro a chave porque ele não tem o direito de fechar. Por que ele não tem direito de fechar? Porque se acontece alguma coisa lá dentro. Gente, ele não tem 2 anos. Ele não tem 3 anos. Ele não vai cair da cama. Ele não vai cair da cama. De cabeça. Não vai ficar pendurado nada disso. Ele tem vai rasgar a boca no armário. Não tem como entrar? Tem. É adolescente, não vai acontecer nenhuma tragédia, mas tu tem que dar espaço para ele poder estar ali percebendo as coisas como ele quer. Então, e essa coisa de dar o direito deles à privacidade, deles poderem fazer as coisas por si, de uma certa forma, e que a gente não invada a privacidade. Tem pais que querem arrumar o quarto do jeito que os pais gostam, tem pais que acham que a roupa que o filho tem que vestir é aquilo que eles determinam. Não, tem que deixar as pessoas crescerem. E aí eu posso dar uma lista de outras vidas. Aí amanhã nós estamos conversando aqui ainda. Nós vamos mudar essa lista. Nós vamos mudar essa lista em breve. Porque, com certeza, o que começou com uma pentelhação dos filhos dele vai se tornar, eu já estou me adiantando aqui, vai se tornar um infoproduto bem valioso aí para quem está assistindo, pai, adolescente, aluno de medicina. Fica tranquilo que em breve a gente vai ver muito material do Dr. Alberto espalhado pela web aí, são 4 especializações e o mundo precisa que ele divida isso com a gente. Minha característica é eu sempre estouro o tempo, né? Essa é a minha característica como apresentador. O pessoal da produção fica puto comigo, mas eles me amam. Beijo, Thomas. Eu vou finalizar, quero te agradecer, a gente já estourou o tempo, enfim, foi sensacional. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto. Eu sou um pai de bebê ainda, mas eu tento me preparar ao máximo para o que vem pela frente, né? Obviamente eu não cheguei ainda nessa preparação para a adolescência. Comecei agora, ouvindo as tuas dicas. Pois eu sei que o tempo estourou, mas assim, eu discordo. Tu prepara o adolescente, teu filho desde agora já, olha aí. Exatamente. Olha aí, já fui corrigido, já peguei a dica. Então, resumindo, eu já estou me preparando para a adolescência, mas eu gosto muito, sim, realmente de adquirir esses conhecimentos, tudo que vá refletir na minha relação com a minha filha e na formação que eu vou proporcionar a ela, formação intelectual, enfim, de conhecimento mesmo. Então, realmente eu busco materiais de psiquiatras infantis, de pediatras, enfim, leio livros sobre os elementos, né, da personalidade da minha filha, que obviamente ela tem 10 meses, eu ainda não consigo identificar se é colérica, se é sanguínea, enfim, mas é bom buscar isso, eu acho legal. Então, pessoalmente falando, foi um prazer conversar contigo. Para mim foi um prazer. Sobre esse assunto, tanto que a gente estourou o tempo e poderíamos falar mais dicas, mas vamos guardar essas dicas aí, porque a gente vai lançar elas. Isso eu te garanto. Doutor Alberto, muito obrigado, tá? De coração mesmo por aceitar o convite e por vir aqui literalmente distribuir esse conhecimento que tu aplica no teu cotidiano, que tu aplica, eu vou arriscar dizer que é um nicho que é quase esquecido, né? Pelos pais, no sentido, nessa ajuda médica, as pessoas só vão quando já tem o problema, ou quando ele já é rebelde, ou quando... E tu acabou de me corrigir de forma magistral. Bom, isso começa lá atrás, né? Pais, não esperem chegar nesse momento de rebeldia sem agir lá atrás, sem ir estudando, sem ir buscando esse conhecimento, esse acompanhamento médico para o seu filho, porque tudo isso são pilares, né, da personalidade dele e da pessoa que ele vai ser como adulto e quem ele vai ser ao tomar as suas decisões. Então, muito obrigado. Pessoal, temporada 2023 tá demais, um episódio melhor que o outro, né? E agora, como eu falei no início, com ampla divulgação e amplo acesso aí, não só para quem acessar os nossos canais do YouTube, mas você aí que tá bem no conforto de casa, ligando a sua TV, a gente vai estar lá das 19 às 20, de segunda a sexta, na Rede Sul, né? No canal 55.1 digital e 11 da NET. Esse foi mais um episódio do Líderes de Sucesso, o nosso podcast da casa aqui da Fórmula Digital, diretamente dos nossos estúdios aqui no centro de Porto Alegre. Muito obrigado e até a próxima.